crianças do YouTube. Nosso canal postará vídeos de histórias bíblicas para vocês. Peço que se inscreva no canal e deixe seu joinha. 20 História bíblica para crianças. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está repleta de histórias que têm um propósito, algumas das quais são usadas para lembrar as coisas maravilhosas que Deus fez por nós. As histórias infantis da Bíblia também são um reflexo do significado e das boas ações que ajudam os pais a ensinar seus filhos como Deus deseja que eles vivam por meio dos exemplos de vida das pessoas sobre as quais lemos. As histórias da Bíblia Sagrada estão cheias de sabedoria e fé que lançam luz sobre os dilemas mais sombrios e os iluminam com seus significados emocionantes. Se você deseja inculcar um sistema de valores positivos em seus filhos, essas histórias da Bíblia para crianças trarão uma perspectiva positiva para suas vidas. 1. A história da criação. Olhe para trás no tempo e veja como Deus criou o mundo em 6 dias. No começo não havia nada, tudo era sem forma, e a escuridão cobria a superfície de tudo. Só Deus existia. Um dia, Deus ordenou que houvesse luz, e a luz foi criada. No primeiro dia da criação, Deus fez a noite e o dia. No segundo dia, Deus criou o céu para separar as águas. No terceiro dia, ocorreu a criação da terra e do mar. Ele também ordenou que a terra produzisse vegetação e plantas com sementes, e que todas se multiplicassem de acordo com sua própria espécie. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para servirem de marcadores do dia, da noite, dos anos e dos tempos sagrados. No quinto dia, Deus criou todas as criaturas vivas no mar e no ar e ordenou que se multiplicassem de acordo com suas próprias espécies. No sexto dia, a criação de todos os animais terrestres foi concluída, e ele ordenou que todos saíssem e se multiplicassem pela terra, de acordo com sua própria espécie. Então, ele formou o homem do pó da terra e soprou vida nele. Da costela do homem, ele criou a mulher e deu ao homem e à mulher autoridade sobre toda a terra. Deus ficou satisfeito com tudo o que criou e, no sétimo dia, Deus descansou. Moral da história: Deus é todo-poderoso e criou tudo o que existe. 2. Adão e Eva. Adão e Eva foram os 2 primeiros humanos que já existiram. Eles foram os que cometeram o primeiro pecado, e são o pai e a mãe de toda a humanidade. Origens. O Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 2. História. Quando Deus criou Adão do pó da terra e lhe deu vida respirando em suas narinas, ele trouxe todos os animais que havia criado e os mostrou a Adão. Adão teve a honra de nomear os animais, mas depois de todos terem sido nomeados, Deus sentiu que não havia ajudante adequada para Adão. Por isso ele decidiu fazer Adão dormir profundamente, de sua costela, criou Eva, a quem Adão chamou mulher porque ela veio do homem. Deus criou o jardim do Éden como seu lar, e nele havia todos os tipos de árvores das quais Deus disse a Adão e Eva que eles podiam comer de todos menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia, quando Adão e Eva estavam no jardim, a serpente, que era a mais astuta de todas as criaturas que Deus havia feito, tentou Eva comer do fruto desta árvore, e partilhou-a com o marido que estava com ela. Adão e Eva são expulsos do paraíso. Embora fossem proibidos de comer do fruto daquela árvore, Adão e Eva comeram, desobedecendo a Deus e cometendo o primeiro pecado. Mas como Deus é justo, ele não teve escolha a não ser bani-los do jardim. Ele lhes disse que, por terem pecado, teriam de sofrer as consequências. Eles teriam que trabalhar muito para fazer o solo produzir comida, sentiriam dor e acabariam morrendo depois de uma vida muito difícil. Moral da história: nunca desobedeça aos mandamentos de Deus, pois eles existem para protegê-lo do pecado. 3. A Torre de Babel. Aqui, a Bíblia nos ensina como surgiram tantas línguas diferentes. História. Anos depois do dilúvio, quando Noé e sua família se estabeleceram e tiveram mais filhos, começaram a se mudar de um lugar para outro. Quando chegaram à terra da Babilônia, decidiram se estabelecer ali e construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. Os corações das pessoas estavam orgulhosos,
e eles pensavam que poderiam alcançar o mesmo nível de Deus, o Altíssimo. Esse orgulho foi sua ruína. Quando Deus desceu à cidade e viu o que o povo estava fazendo, ficou muito irado. Ele decidiu interromper a construção deles, certificando-se de que ninguém pudesse entender o outro. Deus fez com que todas as pessoas ali começassem a falar uma língua diferente, para que os vizinhos não pudessem mais se entender. Quando as pessoas tentavam se comunicar, tudo se transformava em um murmúrio de vozes confusas. Logo, todos que falavam a mesma língua deixaram a cidade juntos e, assim, se espalharam pelo mundo, levando consigo suas diferentes línguas. É por isso que a torre é chamada de Torre de Babel. Talvez a origem da palavra Bable. Moral. O orgulho do povo da Babilônia levou à sua queda. Assim como Satanás, eles queriam ser como Deus. Devemos nos humilhar diante do Senhor. 4. A aliança de Abraão. Abraão é conhecido em todo o mundo como o pai das nações, mas houve uma época em que Abraão pensou que nunca teria filhos. História. Era uma vez um fiel homem de Deus que trabalhou muito e foi abençoado por Deus. Infelizmente, a única coisa que ele não teve foi um filho. Ele ansiava por um filho, e quando o Senhor prometeu fazer dele o pai de muitas nações, Abrão ficou feliz e esperou por seu filho prometido. No entanto, os anos se passaram e sua esposa Sarai ainda não lhe deu um filho. Na tentativa de fazer justiça com as próprias mãos, Sarai convenceu Abrão a se casar com sua serva Agar, que era do Egito. Abrão obedeceu e Agar engravidou de um filho. Quando a criança nasceu, ele foi chamado Ismael. Abraão sacrifica Isaque. Este não era o filho da promessa, pois o Senhor prometeu que um filho nasceria de Sarai e que abençoaria Abrão por meio dele. Um dia, 3 homens visitaram Abrão, que lhes mostrou grande hospitalidade. Esses homens eram na verdade Deus e seus anjos que vieram disfarçados. Eles disseram a Abrão que na mesma época no próximo ano, Sarai teria um filho. Sarai riu, pois achava que era muito velha para ter um filho. O Senhor também deu novos nomes a Abrão e Sarai, e a partir de então passaram a ser conhecidos como Abraão e Sara, pois Sara significa princesa, e ela seria a mãe de muitas nações. O Senhor cumpriu sua promessa e, na mesma época, no ano seguinte, nasceu um filho para Sarai. Deram-lhe o nome de Isaque, que significa riso, porque Sara riu quando lhe disseram que teria um filho. Moral. Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. 5. A queda de Jericó. Embora os israelitas estivessem libertos do domínio egípcio, eles ainda precisavam alcançar a terra prometida. História. Moisés designou Josué para ser seu sucessor, pois ele era um homem que amava Deus. Deus disse a Josué para preparar o povo para atravessar o rio Jordão, para que pudessem ir e tomar Jericó. Josué enviou 2 espias para explorar a cidade, e eles receberam refúgio de uma mulher chamada Raabe. Ela pediu que, quando tomassem a cidade, poupassem ela e sua família. Eles concordaram e, como ela morava na parede, ela os baixou pela janela para o outro lado. Deus disse ao povo que o arco que continha os 10 mandamentos deveria ser carregado por 12 sacerdotes, e que eles e todo o povo deveriam marchar ao redor da cidade de Jericó, tocando suas trombetas uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia, eles deveriam marchar ao redor dela 7 vezes. Ao som da trombeta após a 7ª volta no 7º dia, as muralhas de Jericó desabariam. Josué fez o povo obedecer, e tudo aconteceu exatamente como Deus disse. Josué lembrou-se de Raabe e levou ela e sua família em segurança para fora da cidade, após o que eles queimaram a cidade de Jericó até o chão. Moral da história. Deus vai adiante de seu povo e lhes dá a vitória na batalha. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha.